no livro de Apocalipse existem 7 igrejas. Existem 7 cartas para cada uma dessas igrejas. E todas elas ficavam na Ásia. A igreja de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, de Esmirna e de Laodiceia. São 7 igrejas de Apocalipse. Só que essas igrejas, elas foram reais, elas foram existentes, elas de verdade existiram como instituição. Todas essas 7. Quando você vai comigo lá na Turquia, essas igrejas da Ásia, atualmente hoje é Turquia, quando você vai lá comigo, a gente visita todas elas, as ruínas delas, não é? Éfeso realmente existiu, a igreja de Pérgamo realmente existiu, a igreja de Tiatira realmente existiu, Sardes, Filadélfia, Esmirna e Laodiceia, todas existiram de fato, realmente de verdade. Mas elas aparecem aqui em Apocalipse como a tipologia de identidade de um tipo de igreja em cada fase da história. Elas apontam para um tipo de igreja em cada fase da história. E eu vou falar uma coisa para vocês sobre a igreja de Laodiceia, que é a igreja do tempo do fim. Vamos ler aqui comigo Apocalipse capítulo 3, versículo 14 e 17. Apocalipse capítulo 3, no versículo 14 e o versículo 17 vai dizer o seguinte: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou fosse quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te na tua boca, na minha boca. Pois dizes, sou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres de verdade, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Segundo os teólogos principais da nossa geração, eles dizem que a igreja de Laodiceia é a igreja do fim dos tempos. Ela é a tipologia, ela é a identidade da igreja do fim dos tempos, a igreja de Laodiceia. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Essa igreja, ela está numa região extremamente rica, de uma riqueza daquela época que não se via com facilidade. Se você for comigo em Laodiceia, você vai ver que as ruas da cidade de Laodiceia eram ruas feitas de mármore, aonde as carroças passavam, aonde os cavalos andavam, onde as pessoas iam para o comércio, era a rua de mármore. Tamanha a riqueza dessa cidade. Muito rica. Por que ela era muito rica? Porque essa cidade, ela era uma cidade de indústria têxtil. E um têxtil que não se encontrava em nenhuma outra região. Ela tinha uma habilidade de trabalhar com um tipo de lã específica e com uma coloração específica que não se encontrava em nenhuma outra região e em nenhum outro país. Tudo saía, quem quisesse comprar esse tipo de tecido, esse tipo de lã e esse tipo de lã colorida com a forma que eles faziam, era encontrado apenas em Laodiceia. E eles eram extremamente ricos por causa disso. Apesar deles serem ricos, toda a água que chegava nessa cidade, ela chegava por aquedutos. Essa cidade não tinha fonte de água para trabalhar com os tecidos. E você sabe que para tingir, colorir tecidos, você precisa de água quente. E essa cidade não tinha fonte de água quente para ela. Ela trazia essa água quente das fontes termais de outras cidades próximas que tinham fontes termais ali. Então eles construíram um dos maiores aquedutos da história para trazer essa fonte termal. Isso investia muito dinheiro. Investia-se muito dinheiro ali. E eles tinham essa fonte termal. Eles traziam a água dessa fonte termal por conta
da coloração que eles tinham que colocar nos seus tecidos, porque eles eram uma cidade riquíssima em indústria de tecidos que exportavam para todo o mundo. E interessante, porque a palavra de Deus fala que eles não eram nem quente e nem frio. Está falando da temperatura da água. E era uma cidade que, apesar de viver da água quente, eles não tinham água potável, boa, para poder beber. Eles tinham que importar água para eles poderem beber. Então é por isso que a própria palavra aqui fala que, olha, você não é quente, você é morno, nem é quente, nem é frio. E eu estou a ponto de vomitar você da boca. Porque quando você toma uma água que é morna, você não consegue beber essa água. Eles não tinham água. Eles sabiam o que era a necessidade de ter uma água fria, fresca e boa para beber, porque eles não tinham essa água também. Nem a quente, para cuidar dos seus tecidos, e nem a fria, para que eles pudessem beber dela. Mas eles eram ricos, eles eram abastados. Apesar de tudo, eles eram riquíssimos, muito abastados. A igreja foi construída, a igreja aqui de Laodiceia, ela foi construída com toda a pompa, com toda a riqueza, com tudo que o ser humano podia dedicar para um local, para uma construção. Para tudo de bom e do melhor ela foi construída. Mas olha o que Deus fala com ela. Apesar de tudo, a sua obra ela é morta. Apesar de tudo, a sua obra ela é morta. Nós sabemos que nós somos salvos pela fé, mas o Senhor tem um apreço muito grande por obras. Ok? Anota isso que eu estou dizendo para você. Nós somos salvos pela fé, mas Deus tem um apreço muito grande por aqueles que fazem obras, que na fé e pela fé mostram a sua fé através das obras. Anota essa que eu não vou nem entrar nesse tema aí. E aí ele fala, você é rica, você é abastada, você não tem falta de nada, você tem posses, você tem propriedades, você tem riqueza e ainda por cima você é muito humanista. Você tem tudo. Se fosse hoje, eu diria que seria aquela igreja que já tem até o acampamento próprio para todo mundo ir participar do acampamento no final do ano. Construiu com riquezas e requintes de detalhes e aquela coisa toda. Contudo, não que isso está errado no dia de hoje, tá, gente? Mas são as questões que levou a igreja a fazer isso. Não, contudo, olha o que ela fala, olha o que Deus fala. Você não sabe, ela não sabia, essa igreja não sabia. Olha aqui. Nem sabes, no versículo 17, nem sabes, você é rico, você é abastado, mas você não sabe que você é infeliz. É infeliz, eu digo por um fato, porque essa igreja não faz obras. Gente, como é bom nós podermos abençoar pessoas. Como é bom, como isso enriquece a nossa vida. Você é muito mais rico quando você abençoa alguém do que quando alguém abençoa você. É muito mais gostoso você dar do que você receber. É muito mais legal você fazer uma surpresa para alguém que precisa de alguma coisa do que você ser surpreendido. Quando nós fazemos obras, né, para pessoas, fazemos obras para tudo aquilo que a gente vê que tem necessidade, a sensação de felicidade é grande demais. É grande demais. Não tem preço que paga isso. A igreja do fim é uma igreja sem alegrias, sem curas verdadeiras, sem milagres, sem poder e não avivada. Muita gente acha hoje que está vivendo avivamento, não está não, porque a palavra de Deus fala o que é avivamento de verdade. Uma hora a gente vai falar sobre isso. E aí Deus fala que essa igreja ela era pobre, mais do que pobre. Ela fala que essa igreja era miserável, porque não havia nessa igreja felicidade. Ela era miserável. Não havia felicidade. Ela era pobre, ela achava que ela era rica, mas na verdade ela é pobre. E olha que interessante, essa igreja cujas pessoas trabalhavam com tecido, ela era nua. Presta bastante atenção nisso. Ela era uma igreja nua, ela era despida. Ainda que ela trabalhasse com tecidos e vendia tecidos dos mais caros para o mundo inteiro. Ela era
nua. Por que será que ela era nua, gente? E essa palavra lá na frente, Deus vem falando, né? Que ele está falando isso porque ele ama essa igreja ainda assim, que coisa linda! Olha aqui o que ele vai falando aqui, olha. Lá no versículo 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo, porque sou zeloso. Seja também zeloso e se arrepende. Olha que coisa linda, essa igreja tinha todas essas dificuldades, mas ainda assim Deus está falando, eu estou dizendo isso para você, porque eu quero que você se arrepende, eu quero que você seja zeloso, e eu falo essas coisas para quem eu amo. Era uma igreja nua. Ela era uma igreja nua. Nua por quê? Porque ela não estava aliançada, ela não sabia qual era a palavra de Deus. Se você não sabe a sua direção na palavra de Deus, você está nu, totalmente. E quando a gente está nu, eu vou dizer uma coisa para você. Anota o que eu vou te dizer aqui agora. Quando a gente está nu, qualquer trapo te serve para vestir. Cuidado. Quando estamos nus, qualquer trapo serve para vestir.